Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 9. Shalya Parva. Gadayuda Parva. Capítulo 57. Batalha. Bhima recebe muitos golpes e é derrubado. Sanjaya disse: Duryodhana, com coração não deprimido, vendo Bhimazena naquele estado, avançou com fúria contra ele, proferido um rugido alto. Eles enfrentaram um ao outro como dois touros se enfrentando com seus chifres. Os golpes de suas massas produziam sons altos, como aqueles de raios. Ambos ansiando pela vitória, a batalha que ocorreu entre eles foi terrível, de arrepiar os cabelos, como aquela entre Indra e Pralada. Todos os seus membros banhados em sangue, os dois guerreiros de grande alma de energia formidável, ambos armados com massas, pareciam com duas quinsucas decoradas com flores. Durante a continuação daquele confronto grandioso e tremendo, o céu parecia belo como se cheio com pirilampos. Depois que aquela batalha violenta e terrível tinha durado por algum tempo, ambos aqueles castigadores de inimigos ficaram fatigados. Tendo descansado por pouco tempo, aqueles dois opressores de inimigos, pegando suas belas massas, começaram novamente a se desviar dos ataques um do outro. De fato, quando aqueles dois guerreiros de grande energia, aqueles dois principais dos homens, ambos possuidores de poder notável, combateram um ao outro depois de terem descansado um pouco, eles pareciam com dois elefantes enfurecidos com excitação e atacando um ao outro para obter a companhia de uma elefanta no cio. Vendo aqueles dois heróis, ambos armados com massas e um igual ao outro em energia, os deuses e Gandharvas e homens ficaram cheios de admiração. Contemplando Duryodhana e Vrikudara ambos armados com massa, todas as criaturas ficaram duvidosas quanto a quem entre eles seria vitorioso. Aqueles dois primos, aqueles dois principais dos homens poderosos, avançando novamente um no outro e desejando tirar vantagem dos lapsos um do outro, esperaram observando um ao outro. Os espectadores, ó rei, viram cada um armado com sua massa erguida, que era pesada, ameaçadora, e mortífera, e que parecia a clava de Yama ou o raio de Indra. Quando Bhimazena girava sua arma, alto e terrificante era o som que ela produzia. Vendo seu inimigo, o filho de Pandu, girando dessa maneira sua massa dotada de impetuosidade inigualável, Duryodhana ficou cheio de assombro. De fato, o heróico Vrikudara, ó Bharata, enquanto ele se movia rapidamente em diversas direções, apresentava um espetáculo muito belo. Ambos concentrados em proteger cuidadosamente a si mesmos, quando eles se aproximavam, eles repetidamente mutilavam um ao outro como dois gatos lutando por um pedaço de carne. Bhimazena realizou diversos tipos de evoluções. Ele corria em círculos belos, avançava e recuava. Ele dava golpes e desviava aqueles de seu adversário com agilidade extraordinária. Ele tomava vários tipos de posições para ataque e defesa. Ele desferia ataques e evitava aqueles de seu oponente. Ele avançava em seu inimigo, ora se virando para a direita e ora para a esquerda. Ele avançava diretamente contra o inimigo. Ele fazia avanços para afastar seu inimigo. Ele permanecia imóvel, preparado para atacar seu inimigo logo que o último se expusesse para atacar. Ele circungirava seu inimigo, e impedia seu inimigo de circungirá-lo. Ele evitava os golpes de seu inimigo por se afastar em posturas inclinadas ou pulando para o alto. Ele golpeava, se aproximando de seu inimigo face a face, ou desferia golpes de costas enquanto se movendo para longe dele. Ambos habilidosos em combates com a massa, Bhima e Duryodhana assim se moviam rapidamente e lutavam, e batiam um no outro. Aqueles dois principais da linhagem de Kuru se movimentavam depressa dessa maneira, um evitando os golpes do outro. De fato, aqueles dois guerreiros poderosos se moviam em círculos e pareciam se divertir um com o outro. Mostrando naquele combate sua habilidade em batalha, aqueles dois castigadores de inimigos às vezes atacavam de repente um ao outro com suas armas, como dois elefantes se aproximando e atacando um ao outro com suas presas.
Cobertos com sangue, eles pareciam muito belos, ó monarca, no campo. Assim mesmo ocorreu aquela luta, terrivelmente e diante do olhar fixo de uma grande multidão, perto do fim do dia, como a batalha entre Vritra e Vazava. Armados com maças, ambos começaram a se movimentar em círculos. Duryodhana, ó monarca, adotou o mandala direito, enquanto Bhimazena adotou o mandala esquerdo. Enquanto Bhima estava se movendo assim em círculos no campo de batalha, Duryodhana, ó monarca, de repente atingiu nele um golpe violento em um de seus flancos. Atingido por teu filho, ó majestade, Bhima começou a girar sua massa pesada para devolver aquele golpe. Os espectadores, ó monarca, viram aquela massa de Bhimazena parecer tão terrível quanto o raio de Indra ou a clava erguida de Yama. Vendo Bhima girar sua massa, teu filho, erguendo sua própria arma terrível, o atingiu novamente. Alto foi o som, ó Bharata, produzido pela descida da massa do teu filho. Tão rápida foi aquela descida que ela gerou uma chama de fogo no céu. Movimentando-se em diversos tipos de círculos, adotando cada movimento na hora apropriada, Suryodhana, possuidor de grande energia, mais uma vez parecia levar a melhor sobre Bhima. A massa massiva de Bhimazena enquanto isso, girada com toda a sua força, produziu um som alto como também fumaça e faíscas e chamas de fogo. Vendo Bhimazena girando sua massa, Suryodhana também girou sua arma pesada e adamantina e apresentou um aspecto muito belo. Notando a violência do vento produzido pelo giro da massa de Duryodhana, um grande temor entrou nos corações de todos os Pandus e dos Somakas. Enquanto isso aqueles dois castigadores de inimigos, expondo por toda parte sua habilidade em batalha, continuaram a golpear um ao outro com suas massas, como dois elefantes se aproximando e atacando um ao outro com suas presas. Ambos, ó monarca, cobertos com sangue, pareciam muito belos. Assim mesmo progrediu aquele combate terrível diante do olhar fixo de milhares de espectadores no fim do dia, como a batalha feroz que teve lugar entre Vritra e Vazava. Vendo Bhima firmemente posicionado no campo, teu filho poderoso, se movendo em mais movimentos belos, avançou em direção àquele filho de Kunti. Cheio de cólera, Bhima atingiu a massa, dotada de grande impetuosidade e adornada com ouro, do enfurecido Duryodhana. Um som alto com faíscas de fogo foi produzido por aquele choque das duas massas que pareceu como o choque de dois raios de direções opostas. Arremessada por Bhimazena, sua massa impetuosa, quando caiu, fez a própria terra tremer. O príncipe Kuru não pôde tolerar ver sua própria massa frustrada dessa maneira naquele ataque. De fato, ele ficou cheio de raiva como um elefante enfurecido à visão de um elefante rival. Adotando o mandala esquerdo, ó monarca, e girando sua massa, Suryodhana então, firmemente decidido, atingiu o filho de Kunti na cabeça com sua arma de força terrível. Assim atingido por teu filho, Bhima, o filho de Pandu, não tremeu, ó monarca, no que todos os espectadores se admiraram muito. Aquela perseverança surpreendente, ó rei, de Bhimazena, que não se moveu uma polegada embora atingido tão violentamente, foi aplaudida por todos os guerreiros presentes lá. Então Bhima de destreza terrível arremessou em Duryodhana sua própria massa pesada e brilhante adornada com ouro. Aquele golpe poderoso e destemido Duryodhana desviou por meio de sua agilidade. Vendo isso, grande foi a admiração que os espectadores sentiram. Aquela massa, arremessada por Bhima, ó rei, quando ela caiu frustrada de efeito, produziu um som alto parecendo aquele do raio e fez a própria terra tremer. Adotando a manobra chamada Cáusica, e saltando repetidamente, Duryodhana, notando devidamente a descida da massa de Bhima, desviou da última. Frustrando Bhimazena dessa maneira, o rei Kuru, dotado de grande força, finalmente atingiu em fúria o último no peito. Atingido muito violentamente por teu filho naquela batalha terrível, Bhimazena ficou entorpecido e por um tempo não soube o que fazer. Naquela hora, ó rei, os Somakas e os Pandavas ficaram imensamente desapontados e muito desanimados.
Cheio de raiva por causa daquele golpe, Bhima então avançou no teu filho como um elefante avançando contra um elefante. De fato, com massa erguida, Bhima avançou furiosamente em Duryodhana como um leão avançando contra um elefante selvagem. Aproximando-se do rei Kuru, o filho de Pandu, ó monarca, hábil no uso da massa, começou a girar sua arma, visando teu filho. Bhimazena então atingiu Duryodhana em um de seus flancos. Entorpecido por aquele golpe, o último caiu no chão, se sustentando em seus joelhos. Quando aquele principal da linhagem de Kuru caiu sobre seus joelhos, um grito alto se elevou dentre os Srinjayas, ó o soberano do mundo. Ouvindo aquele tumulto alto dos Srinjayas, ó o touro entre homens, teu filho ficou cheio de raiva. O herói de braços fortes, se levantando, começou a respirar como uma cobra poderosa, e pareceu queimar Bhimazena por lançar seus olhares sobre ele. Aquele principal da linhagem de Bharata então avançou em Bhimazena, como se ele naquele momento fosse esmagar a cabeça de seu oponente naquela luta. Duryodhana de grande alma e destreza terrível então atingiu Bhimazena de grande alma na testa. O último, no entanto, não se moveu uma polegada, mas ficou imóvel como uma montanha. Assim atingido naquela batalha, o filho de Prita, ó monarca, parecia belo, enquanto ele sangrava profusamente, como um elefante de têmporas fendidas com secreções suculentas escorrendo. O irmão mais velho de Dhananjaya, então, aquele subjugador de inimigos, pegando sua massa matadora de heróis feita de ferro e produzindo um som alto como aquele do raio, golpeou seu adversário com grande força. Atingido por Bhimazena, teu filho caiu, seu corpo tremendo completamente, como uma gigantesca árvore sala na floresta, enfeitada com flores, arrancada pela violência da tempestade. Vendo teu filho prostrado no chão, os Pandavas ficaram muito contentes e proferiram gritos altos. Recuperando sua consciência, teu filho então se levantou, como um elefante de um lago. Aquele monarca sempre colérico e grande guerreiro em carro então se movendo rapidamente com grande habilidade, atingiu Bhimazena que estava em pé diante dele. Nisto, o filho de Pandu, com membros enfraquecidos, caiu no chão. Tendo por meio de sua energia prostrado Bhimazena no chão, o príncipe Kuru proferiu um rugido leonino. Pela descida de sua massa, cuja violência parecia aquela do trovão, ele tinha partido a cota de malha de Bhima. Um tumulto alto foi então ouvido no céu, feito pelos habitantes do céu e as apsaras. Uma chuva floral, emitindo notável fragrância, caiu, derramada pelos celestiais. Vendo Bhima prostrado no chão e enfraquecido, e vendo sua cota de malha aberta, um grande medo entrou nos corações de nossos inimigos. Recuperando seus sentidos num momento, e limpando seu rosto que estava tingido com sangue, e reunindo grande paciência, Vrikudara ficou de pé, com olhos rolando, se firmando com grande esforço. Capítulo 58. Krishna percebe que Bhima deve lutar desonestamente para vencer. Finalmente quebra ambas as coxas de Duryodhana. Citação de Bhairo, o corsário. Sanjaya disse: vendo aquela luta assim travada entre aqueles dois principais heróis da linhagem de Kuru, Arjuna disse para Vasudeva: entre esses dois, quem, na tua opinião, é superior? Quem entre eles tem qual mérito? Diga-me isso, ó Janardana. Vasudeva disse: a instrução recebida por eles é igual. Bhima, no entanto, é possuidor de maior força, enquanto o filho de Dhritarashtra é possuidor de maior habilidade e tem trabalhado mais. Se ele for lutar justamente, Bhimazena nunca conseguirá obter a vitória. Se, no entanto, ele lutar desonestamente, ele será capaz sem dúvida de matar Duryodhana. Os Asuras foram derrotados pelos deuses com a ajuda de fraude. Nós temos ouvido isso. Virshana foi vencido por Chakra com a ajuda de fraude. O matador de Vala privou Vritra de sua energia por um ato de fraude. Portanto, que Bhimazena aplique sua destreza, ajudado pela fraude. No momento do jogo, ó Dhananjaya, Bhima jurou quebrar as coxas de Suyoddhana com sua massa em batalha. Que esse subjugador de inimigos, portanto, cumpra aquela promessa dele.
Que ele com fraude mate o rei Kuro, que é cheio de fraude. Se Bhima, dependendo só de sua força, lutar honestamente, o rei Yudhishthira terá que incorrer em grande perigo. Eu te digo outra vez, ó filho de Pandu, ouça-me. É só por causa do erro do rei Yudhishthira que este perigo nos surpreende novamente. Tendo realizado grandes feitos pela morte de Bhishma e dos outros Kurus, o rei tinha ganhado vitória e fama e quase tinha alcançado o fim das hostilidades. Tendo assim obtido a vitória, ele se colocou mais uma vez em uma situação de dúvida e perigo. Essa foi uma ação de grande tolice da parte de Yudhishthira, ó Pandava, já que ele fez o resultado da batalha depender da vitória ou da derrota de um único guerreiro. Suryodhana é hábil, ele é um herói. Ele está, além disso, firmemente resolvido. Esse verso antigo proferido por Usanas foi ouvido por nós. Ouça-me enquanto eu o recito para ti com seu sentido e significado verdadeiros. Aqueles entre o restante de um exército hostil dividido fugindo pela vida, que se reagrupam e voltam para a luta devem sempre ser temidos, pois eles estão firmemente resolvidos e têm somente um propósito. O próprio Chakra, ó Dhananjaya, não pode resistir diante daqueles que avançam em fúria, tendo abandonado toda a esperança de vida. Esse Suryodhana tinha desanimado e fugido. Todas suas tropas foram mortas. Ele tinha entrado nas profundidades de um lago. Ele estava derrotado e, portanto, ele desejava se retirar para as florestas, tendo ficado sem esperanças de reter seu reino. Que homem, possuidor de alguma sabedoria, desafiaria tal pessoa para um duelo? Eu não sei se Duryodhana pode não conseguir arrebatar o reino que já tinha se tornado nosso. Por 13 anos inteiros ele praticou com a massa com grande resolução. Agora mesmo, para matar Bhimazena, ele salta e pula transversalmente. Se Bhima de braços fortes não matá-lo injustamente, o filho de Dhritarashtra certamente permanecerá rei. Tendo ouvido aquelas palavras de queixava de grande alma, Dhananjaya golpeou sua própria coxa esquerda diante dos olhos de Bhimazena. Compreendendo aquele sinal, Bhima começou a se movimentar rapidamente com sua massa erguida, fazendo muitos círculos belos e muitos yomakas e outros tipos de manobras. Às vezes adotando o mandala direito, às vezes o mandala esquerdo, e às vezes o movimento chamado Gomutraka. O filho de Pandu começou a se mover rápido, ó rei, deixando estupefato seu inimigo. Similarmente, teu filho, ó monarca, que era bem familiarizado com combates com a massa, se movimentava belamente e com grande presteza, para matar Bhimazena. Girando suas massas terríveis que estavam cobertas com pasta de sândalo e outros ungüentos perfumados, os dois heróis, desejosos de alcançar o fim de suas hostilidades, corriam a toda velocidade naquela batalha como dois yamas furiosos. Desejosos de matar um ao outro, aqueles dois mais notáveis dos homens, possuidores de heroísmo esplêndido, lutavam como dois garudas desejosos de apanhar a mesma cobra. Enquanto o rei e Bhima se moviam em círculos belos, suas massas se chocavam, e faíscas de fogo eram geradas por repetidos choques. Aqueles dois heróicos e poderosos guerreiros atingiram um ao outro igualmente naquela batalha. Eles então pareciam, ó monarca, dois oceanos agitados pela tempestade. Golpeando um ao outro igualmente como dois elefantes enfurecidos, suas massas se chocando produziam ribombos de trovão. Durante a continuação daquela batalha formidável e feroz muito perto, ambos aqueles castigadores de inimigos, enquanto lutando, ficaram cansados. Tendo descansado por um tempo, aqueles dois opressores de inimigos, cheios de raiva e erguendo suas massas, começaram novamente a lutar um com o outro. Quando pelas descidas repetidas de suas massas, ó monarca, eles mutilavam um ao outro, a batalha que eles lutavam se tornou extremamente terrível e totalmente incontida. Avançando um no outro naquele combate, aqueles dois heróis, possuidores de olhos como aqueles de touros e dotados de grande energia, atingiam um ao outro ferozmente como dois búfalos no lodo.
Todos os seus membros mutilados e machucados, e cobertos com sangue da cabeça aos pés, eles pareciam com um par de Kinsukas no leito de Mavat. Durante o progresso do combate, quando Vrikudara como um ardil pareceu dar a Duryodhana uma oportunidade, o último, sorrindo um pouco, avançou para frente. Bem habilidoso em batalha, o poderoso Vrikudara, vendo seu adversário se adiantar, subitamente arremessou sua massa nele. Vendo a massa arremessada nele, teu filho, ó monarca, se afastou daquele lugar no qual a arma caiu frustrada no chão. Tendo desviado daquele golpe, teu filho, aquele principal da linhagem de Kuru, rapidamente golpeou Bhimazena com sua arma. Por causa da grande quantidade de sangue tirada por aquele golpe, como também devido à própria violência do golpe, Bhimazena de energia imensurável pareceu estar entorpecido. Duryodhana, no entanto, não soube que o filho de Pandu estava tão aflito naquele momento. Embora profundamente afligido, Bhima se sustentou, convocando toda a sua perseverança. Duryodhana, portanto, o considerou como impassível e pronto para retornar o golpe. Foi por isso que teu filho então não o golpeou novamente. Tendo descansado para um momento curto, o valente Bhimazena avançou com fúria, ó rei, em Duryodhana que se encontrava perto. Vendo Bhimazena de energia incomensurável, cheio de raiva e avançando em direção a ele, teu filho de grande alma, ó touro da raça Bharata, desejando desviar de seu golpe, colocou sua atenção na manobra chamada Vastana. Ele, portanto, desejou saltar para cima, ó monarca, para enganar Vrikudara. Bhimazena percebeu totalmente as intenções de seu adversário. Avançando, portanto, nele, com um alto rugido leonino, ele ferozmente arremessou sua massa nas coxas do rei Kuru quando o último tinha saltado para frustrar a primeira intenção. Aquela massa, dotada da força do trovão e arremessada por Bhima de façanhas terríveis, fraturou as duas belas coxas de Duryodhana. Aquele tigre entre homens, teu filho, depois que suas coxas tinham sido quebradas por Bhimazena, caiu, fazendo a terra ecoar com sua queda. Ventos violentos começaram a soprar, com sons altos em intervalos repetidos. Chuvas de pó caíram. A terra, com suas árvores e plantas e montanhas começou a tremer. Após a queda daquele herói que era o líder de todos os monarcas sobre a terra, ventos violentos e ardentes sopraram com um barulho alto e com raios caindo frequentemente. De fato, quando aquele senhor de terra caiu, meteoros grandes foram vistos relampejar pelo céu. Chuvas sangrentas, como também chuvas de pó, caíram, ó Bharata. Essas foram despejadas por Magavati, após a queda do teu filho. Um barulho alto foi ouvido, ó touro da raça Bharata, no céu, feito pelos Yakshas, e os Rakshasas e os Pisachas. Aquele som terrível, animais e aves, aos milhares, começaram a fazer mais barulho aterrador por toda parte. Aqueles cavalos e elefantes e seres humanos que formavam o resto vivo da hoste Pandava proferiram gritos altos quando teu filho caiu. Alto também se tornou o clangor de conchas e o ribombo de baterias e pratos. Um barulho terrificante pareceu vir de dentro das entranhas da terra. Após a queda do teu filho, ó monarca, seres sem cabeça de formas pavorosas, possuidores de muitas pernas e muitos braços, e enchendo todas as criaturas com terror, começaram a dançar e cobrir a terra por todos os lados. Guerreiros, ó rei, que estavam com bandeiras ou armas em seus braços, começaram a tremer, ó rei, quando teu filho caiu. Lagos e poços, ó melhor dos reis, vomitaram sangue. Rios de correntes rápidas fluíram em direções opostas. Mulheres pareciam se assemelhar com homens, e homens pareciam se assemelhar com mulheres naquela hora, ó rei, quando teu filho Duryodhana caiu. Vendo esses presságios extraordinários, os Panchalas e os Pandavas, ó touro da raça Bharata, ficaram cheios de ansiedade. Os deuses e os Gandharvas partiram para as regiões que eles desejavam, falando, enquanto eles procediam, daquela batalha fenomenal entre teus filhos. Similarmente os Siddhas, e os Charamanas do movimento mais rápido foram para aqueles locais dos quais eles tinham vindo, elogiando aqueles dois leões entre homens.
Capítulo 59. Bhima chuta Duryodhana na cabeça. É repreendido por Yudhishthira. Sanjaya disse, vendo Duryodhana caído sobre o solo como uma gigantesca sala arrancada pela tempestade, os Pandavas ficaram cheios de alegria. Os Somakas também contemplaram, com cabelos arrepiados, o rei Kuru caído sobre a terra como um elefante enfurecido derrubado por um leão. Tendo derrubado Duryodhana, o bravo Bhimazena, aproximando-se do chefe Kuru, se dirigiu a ele, dizendo: ó canalha, dando risada antigamente da despida Draupadi no meio da assembleia, tu, ó tolo, te dirigiste a nós como gado. Aguente agora o resultado daquele insulto. Tendo dito essas palavras, ele tocou a cabeça de seu inimigo caído com seu pé esquerdo. De fato, ele bateu na cabeça daquele leão entre reis com seu pé. Com olhos vermelhos de raiva, Bhimazena, aquele subjugador de exércitos hostis, mais uma vez disse essas palavras. Escute-as, ó monarca. Aqueles que dançaram para nós de modo insultante, dizendo, gado. Nós agora dançaremos para eles, proferindo as mesmas palavras, gado. Nós não temos fraude, nem fogo, nem jogo de dados, nem logro. Dependendo da força de nossas próprias armas, nós resistimos e detivemos nossos inimigos. Tendo alcançado as outras margens daquelas hostilidades violentas, Vrikudara dando risada disse novamente essas palavras lentamente para Yudhishthira e Keshava e Srijaya e Dhananjaya e os dois filhos de Madri, eles que tinham arrastado Draupadi, enquanto indisposta, para a assembleia e que a despiram lá. Vejam aqueles Dhritarashtra mortos em batalha pelos Pandavas através das penitências ascéticas da filha de Yajnasena. Aqueles filhos de coração perverso do rei Dhritarashtra que tinham nos chamado de sementes de gergelim sem núcleo foram todos mortos por nós com seus parentes e seguidores. Pouco importa se como uma consequência daqueles feitos nós formos para o céu ou cairmos no inferno. Mais uma vez, erguendo a massa que se encontrava em seus ombros, ele bateu com seu pé esquerdo na cabeça do monarca que estava prostrado no chão, e se dirigindo ao enganador Duryodhana, disse aquelas palavras. Muitos dos principais guerreiros entre os Somarkas, que eram todos de almas honradas, vendo o pé do regozijante Bhimazena de coração mesquinho colocado sobre a cabeça daquele principal da linhagem de Kuru, não aprovaram isso em absoluto. Enquanto Vrikudara, depois de ter derrubado teu filho, estava se gabando dessa maneira e dançando loucamente, o rei Yudhishthira se dirigiu a ele, dizendo: tu pagaste tua hostilidade para com Duryodhana e cumpriste teu voto por meio de um ato justo ou injusto. Pare agora, ó Bhima. Não esmague a cabeça dele com teu pé. Não haja pecaminosamente. Duryodhana é um rei. Ele é, além disso, teu parente. Ele está caído. Esse teu comportamento, ó impecável, não é apropriado. Duryodhana foi o senhor de 11 Akshauhines de tropas. Ele foi o rei dos Kurus. Ó Bhima, não toque um rei e um parente com teu pé. Os parentes dele estão mortos. Seus amigos e conselheiros se foram. Suas tropas foram exterminadas. Ele foi derrubado em batalha. É para se ter pena dele em todos os aspectos. Ele não merece ser insultado, pois lembre que ele é um rei. Ele está arruinado. Seus amigos e parentes estão mortos. Seus irmãos foram mortos. Seus filhos também estão mortos. Seu bolo fúnebre foi tirado. Ele é nosso irmão. Isso que tu fazes a ele não é adequado. Bhimazena é um homem de comportamento justo. As pessoas costumavam dizer isso antes de ti. Por que então, ó Bhimazena, tu insultas o rei dessa maneira? Tendo dito essas palavras para Bhimazena, Yudhishthira, com voz sufocada em lágrimas, e afligido pela angústia, se aproximou de Duryodhana, aquele castigador de inimigos, e disse a ele: ó Senhor, tu não deves ceder à raiva nem te afligir por ti mesmo. Sem dúvida tu suportas as consequências terríveis dos teus próprios atos passados. Sem dúvida esse resultado triste e aflitivo foi ordenado pelo próprio Criador, que nós devêssemos te prejudicar e que tu devesses nos prejudicar, ó o principal da linhagem de Kuru.
Por causa do teu próprio erro essa grande calamidade caiu sobre ti, devido à avareza e orgulho e tolice, ó Bharata. Tendo feito teus companheiros e irmãos e pais e filhos e netos e outros serem todos mortos, tu obtens agora a tua própria morte. Por causa da tua falha, teus irmãos, todos poderosos guerreiros em carros, e teus parentes foram mortos por nós. Eu penso que tudo isso é o trabalho do destino irresistível. Não se deve ter pena de ti. Por outro lado, tua morte, ó impecável, é invejável. Somos nós que merecemos pena em todos os aspectos, ó Kaurava. Nós teremos que nos arrastar em uma existência miserável, privados de todos os nossos amigos e parentes queridos. Pai, como eu verei as viúvas, subjugadas pela dor e privadas de seus juízos pela tristeza, de meus irmãos e filhos e netos. Tu, ó Rei, partes desse mundo. Sem dúvida tu terás tua residência no céu. Nós, por outro lado, seremos considerados como criaturas do inferno, e continuaremos a sofrer a dor mais pungente. As esposas afligidas pelo pesar dos filhos e netos de Dhritarashtra, aquelas viúvas dominadas pela tristeza, irão sem dúvida amaldiçoar todos nós. Tendo dito essas palavras, o nobre filho de Dharma, Yudhishthira, profundamente atormentado pelo pesar, começou a respirar pesadamente e se entregar a lamentações. Capítulo 60. Balarama furioso. Amaldiçoa Bhima, louva Duryodhana. Yudhishthira indiferente. Dhritarashtra disse: vendo o rei Kuru derrubado desonestamente, o que, ó Sutta, o poderoso Baladeva, aquele principal da linhagem de Yadu, disse: diga-me, ó Sanjaya, o que o filho de Rohini, bem hábil em combate com a massa e bem familiarizado com todas as suas regras, fez naquela ocasião. Sanjaya disse: vendo teu filho atingido nas coxas, o poderoso Rama, aquele principal dos batedores, ficou muito enfurecido. Erguendo seus braços o herói tendo-o arado como sua arma, em uma voz de tristeza profunda, disse no meio daqueles reis: ó, que vergonha para Bhima, que vergonha para Bhima. Ó, que vergonha que em tal luta limpa um golpe tenha sido dado abaixo do umbigo. Nunca antes tal ato como Vrikudara fez foi testemunhado em um combate com a massa. Nenhum membro abaixo do umbigo deve ser golpeado. Esse é o preceito declarado em tratados. Esse Bhima, no entanto, é um patife ignorante, não conhecedor das verdades de tratados. Ele, portanto, age como ele quer. Enquanto proferido essas palavras, Rama cedeu à grande ira. O poderoso Baladeva então, erguendo seu arado, avançou em direção a Bhimazena. A forma daquele guerreiro de grande alma de braços erguidos então se tornou semelhante àquela das gigantescas montanhas de Kailasa matizadas com diversos tipos de metais. O poderoso Keshava, no entanto, sempre se empenhando com humanidade, agarrou o Rama que avançava cercando-o com seus braços massivos e bem arredondados. Aqueles dois heróis principais da linhagem de Yadu, um de cor escura e o outro claro, pareciam extremamente belos naquele momento, como o sol e a lua, ó rei, no céu noturno. Para acalmar o enfurecido Rama, Keshava se dirigiu a ele, dizendo: há 6 tipos de progresso que uma pessoa pode ter. O progresso da própria pessoa, o progresso dos amigos da pessoa, o progresso dos amigos da pessoa, a decadência dos inimigos da pessoa, a decadência dos amigos dos inimigos da pessoa, e a decadência dos amigos dos inimigos da pessoa. Quando o inverso acontece para a própria pessoa ou para os amigos dela, ela deve então entender que a queda dela está próxima e, portanto, ela deve em tais épocas procurar os meios de aplicar um remédio. Os Pandavas de destreza imaculada são nossos amigos naturais. Eles são os filhos da irmã do nosso próprio pai. Eles foram imensamente afligidos por seus inimigos. O cumprimento da própria promessa é o dever de uma pessoa. Antigamente Bhima jurou no meio da assembleia que ele em grande batalha quebraria com sua massa as coxas de Duryodhana. O grande Rishi Maitreya também, ó opressor de inimigos, tinha antigamente amaldiçoado Duryodhana, dizendo: Bhima irá, com sua massa, quebrar tuas coxas.
Por causa de tudo isso, eu não vejo qualquer falha em Bhima. Não ceda à ira, ó o matador de Prahlava. Nosso relacionamento com os Pandavas é fundado em nascimento e sangue, como também em uma atração de corações. Em seu crescimento está nosso crescimento. Portanto, não te entregue à ira, ó touro entre homens. Ouvindo essas palavras de Vasudeva, o manejador do arado, que era conhecedor das regras de moralidade, disse: a moralidade é bem praticada pelos bons. A moralidade, no entanto, é sempre afligida por duas coisas: o desejo de lucro nutrido por aqueles que o cobiçam, e o desejo de prazer nutrido por aqueles que são apegados a isso. Quem quer que sem afligir moralidade e lucro, ou moralidade e prazer, ou prazer e lucro, segue todos os três, moralidade, lucro e prazer, sempre consegue obter grande felicidade. Em consequência, no entanto, da moralidade ser afligida por Bhimasena, essa harmonia da qual eu falei foi perturbada. Não importa, ó Govinda, o que tu possas me dizer. Krishna respondeu, dizendo: tu és sempre descrito como desprovido de ira, de alma virtuosa e dedicado à virtude. Acalme-te, portanto, e não te entregue à ira. Saiba que a era Kali está próxima. Lembre também do voto feito pelo filho de Pandu. Que, portanto, o filho de Pandu seja considerado como tendo pagado a dívida que ele tinha com sua hostilidade e como tendo cumprido seu voto. Sanjaya continuou: ouvindo esse discurso falacioso de Keshava, ó o rei, Rama fracassou em dissipar sua ira e ficar contente. Ele então disse naquela assembleia: tendo matado desonestamente o rei Suyoddhana de alma honrada, o filho de Pandu será reputado no mundo como um guerreiro desonesto. Duryodhana de alma justa, por outro lado, obterá eterna bem-aventurança. O filho nobre de Dhritarashtra, aquele soberano de homens, que foi derrubado, é um guerreiro honesto. Tendo feito todos os arranjos para o sacrifício da batalha e tendo passado pelas cerimônias iniciatórias no campo, e, finalmente, tendo despejado sua vida como uma libação sobre o fogo representado por seus inimigos, Duryodhana completou de modo justo seu sacrifício por meio das abluções finais representadas pela obtenção de glória. Tendo dito essas palavras, o valente filho de Rohini, parecendo com a crista de uma nuvem branca, subiu em seu carro e procedeu em direção a Dvaraka. Os Panchalas com os Vrishnis, como também os Pandavas, ó monarca, ficaram um pouco tristes depois que Rama tinha partido para Dvaravati. Então Vasudeva, se aproximando de Yudhishthira, que estava extremamente melancólico e cheio de ansiedade, e que tinha baixado sua cabeça e não sabia o que fazer por causa de sua profunda aflição, disse a ele essas palavras. Vasudeva disse: ó Yudhishthira o justo, por que tu sancionas esse ato iníquo, já que tu permites que a cabeça do inconsciente e caído Duryodhana, cujos parentes e amigos foram todos mortos, seja atingida dessa maneira por Bhima com seu pé? Conhecedor dos costumes de moralidade, porque tu, ó rei, testemunhas esse ato com indiferença. Yudhishthira respondeu: esse ato, ó Krishna, feito por raiva, de Vrikodara tocar a cabeça do rei com seu pé não é agradável para mim, nem eu estou contente por esse extermínio da minha classe. Por meio de fraude nós fomos sempre enganados pelos filhos de Dhritarashtra. Muitas foram as palavras cruéis que eles falaram para nós. Nós fomos, além disso, exilados para as florestas por eles. Grande é a dor por conta de todos aqueles atos que está no coração de Bhimasena. Refletindo sobre tudo isso, ó toda a linhagem de Vrishni, eu assisti com indiferença. Tendo matado o cobiçoso Duryodhana privado de sabedoria e escravizado por suas paixões, que o filho de Pandu satisfaça seu desejo, seja isso justiça ou injustiça. Sanjaya continuou: depois que Yudhishthira tinha dito isso, Vasudeva, aquele perpetuador da linhagem de Yadu, disse com dificuldade: assim seja. De fato, depois que Vasudeva tinha sido endereçado naquelas palavras por Yudhishthira, o último, que sempre desejava o que era agradável e benéfico para Bhima, aprovou todos aqueles atos que Bhima tinha feito em batalha.
Tendo derrubado teu filho em batalha, o colérico Bhimazena, seu coração cheio de alegria, permaneceu com mãos unidas diante de Yudhishthira e saudou de forma apropriada. Com olhos arregalados em deleite e orgulhoso da vitória que ele tinha obtido, Vrikodara de grande energia, ó rei, se dirigiu a seu irmão mais velho, dizendo: a terra é hoje tua, ó rei, sem brigas para perturbá-la e com todos os seus espinhos removidos. Governe sobre ela, ó monarca, e cumpra os deveres da tua classe. Ele que foi a causa dessas hostilidades e que as fomentou por meio de sua astúcia, aquele indivíduo vil afeito a fraude, jaz, derrubado, na terra nua, ó Senhor da terra. Todos aqueles canalhas encabeçados por Dushasana, que costumavam proferir palavras cruéis, como também aqueles teus outros inimigos, o filho de Urrada, e Shakuni, estão mortos. Cheia de todas as espécies de pedras preciosas, a terra, com suas florestas e montanhas, ó monarca, mais uma vez vem para ti que não tens inimigos vivos. Yudhishthira disse: as hostilidades chegaram ao fim. O rei Suyoddhana foi derrubado. A terra foi conquistada por nós mesmos tendo agido em conformidade com os conselhos de Krishna. Por boa sorte, tu pagaste tua dívida para com tua mãe e para com tua ira. Por boa sorte tu foste vitorioso, ó herói invencível, e por boa sorte teu inimigo foi morto.